Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena marcante da vida pública de Jesus. Ele está à beira do mar, cercado por multidões vindas de diversas regiões, pessoas atraídas pelo que ouviram sobre suas curas e milagres. No meio de tanta gente, algo extraordinário acontece. Os espíritos maus, ao vê-lo, caem aos seus pés e gritam: "Tu és o Filho de Deus." No entanto, a resposta de Jesus é surpreendente. Ele os responde severamente, ordenando que não digam quem ele é. Essa atitude de Jesus nos leva a refletir sobre a profundidade do mistério da sua identidade e missão. Por que Jesus silenciou aqueles que declaravam uma verdade tão evidente? Vamos explorar o que essa passagem nos revela sobre Cristo e o chamado que essa passagem nos faz no dia de hoje. Os espíritos maus reconhecem a identidade de Jesus imediatamente. Eles sabem quem ele é, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para vencer o mal e restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. Essa declaração, dita com medo e desespero, não é uma confissão de fé, mas uma tentativa de desviar o foco. O mal, mesmo diante da verdade, age para semear confusão e desviar a atenção do verdadeiro significado da missão de Jesus. Jesus, porém, não aceita esse tipo de testemunho. Ele silencia os espíritos porque a revelação de sua identidade não pode vir de vozes que não estão em comunhão com o plano de Deus. Ele quer que sua missão seja compreendida à luz do amor, da misericórdia e da cruz, e não como um espetáculo de poder. Essa atitude de Jesus nos lembra que o reconhecimento da sua identidade não pode ser algo superficial ou apenas verbal. Ele não quer que as pessoas o sigam por causa das suas curas ou milagres, mas porque entenderam que ele é o Salvador, o Filho de Deus que veio para oferecer a sua vida por nós. Por isso, Jesus silencia os espíritos maus. A sua identidade não será plenamente compreendida até o momento da sua paixão, morte e ressurreição. E na cruz, que ele se revela de forma definitiva como Messias, não como um rei terreno, alguém deste mundo, mas um servo sofredor que redime o mundo. Essa passagem também nos convida a refletir sobre como reconhecemos Jesus em nossa vida. Muitas vezes podemos proclamar que ele é o Filho de Deus com nossas palavras, mas será que essa proclamação se refere em nossas atitudes? Jesus não busca apenas declarações, ele quer corações transformados, vidas comprometidas com o Evangelho. Nós somos chamados a ser as vozes que proclamam a verdade de Cristo, não com gritos ou alardes, mas com a coerência de uma vida vivida no amor, na justiça, na misericórdia. Somos desafiados a nos perguntar: como estamos reconhecendo Jesus em nossas vidas? Estamos vendo nele apenas um milagreiro, um gênio da lâmpada, alguém a quem recorremos nos momentos de necessidades? Ou o reconhecemos como Filho de Deus, o Salvador, que nos chama a segui-lo na cruz e na ressurreição?
E mais, estamos proclamando quem Ele é com nossas ações? Ou, como os espíritos maus, reconhecemos a verdade com palavras, mas não com o coração que verdadeiramente se entrega a Ele? Que possamos ouvir esse chamado do Evangelho hoje, que o nosso testemunho de quem é Jesus verdadeiro seja profundo e transformador. E que em nossas palavras, em nossas ações, em nossas atitudes, na nossa vida inteira, possamos proclamar, não apenas com a boca, mas com a vida: Tu és o Filho de Deus. De que adianta a gente falar, Jesus, meu Salvador, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus, viva Jesus Cristo, se a nossa vida vai completamente contra o que Ele prega e o que Ele defende? Isso é hipocrisia. E nós não temos que viver isso simplesmente pelo fardo de ser cristão. Nós temos que viver isso de coração, porque nós entendemos o que foi feito na cruz, nós entendemos o que Jesus realizou naquela cruz. E ao entendermos isso, nós passamos a viver como Jesus viveu, sendo calmo, manso, humilde de coração, ajudando as pessoas, sem pensar em nada de reconhecimento, de glória. Jesus fez tudo o que fez, e tudo o que Ele queria não era elevar o seu nome aqui nesta terra para que as pessoas o admirassem como alguém que tivesse poder e alguém que pudesse fazer milagres. Não, Jesus queria o coração das pessoas. Jesus queria que elas entendessem, como nós entendemos, que o seu Evangelho é uma forma de vida, é uma forma de viver. Não é simplesmente se converter e ir à igreja e está tudo certo. É mudar completamente a direção da sua vida. É se entregar completamente a Jesus Cristo. Não simplesmente porque Ele fez o milagre, ou porque Ele te ajudou em alguma coisa, ou porque você foi abençoado, ou porque foi livre de algum mal. É porque, independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje, seja alegria, seja tristeza, seja doença, seja saúde, você continua sendo a mesma pessoa em Jesus Cristo, acreditando que tudo que lhe ocorre é para o seu bem. Mesmo que isso esteja doendo, machucando, mesmo que isso esteja praticamente te crucificando numa cruz, você vai aceitar tudo como Jesus aceitou, dando graças a Deus, amando o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. E é isso que nós, cristãos, católicos, devemos fazer. E não simplesmente falar da boca para fora. Que Deus abençoe você e te dê a graça necessária para que você viva conforme o Evangelho de Cristo, para que você se entregue conforme o Evangelho de Cristo, para que você não tenha vergonha, para que você não tenha medo e para que você viva completamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos, Pai, por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.